Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar essa maratona de relatos inéditos, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que deixam like nos vídeos, deixam mensagens de apoio ao canal, a vocês que enviam seus relatos para que eu possa narrar. O meu muito obrigado. Se não fosse por vocês, esse canal não existiria. E você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço na moral que você possa deixar o seu like, que você possa deixar um comentário. Não precisa ser um comentário muito longo, apenas uma mensagem tipo gostei do seu vídeo, muito legal. E também você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma experiência sobrenatural ou conhece alguém que tem alguma experiência e deseja que eu narre, é só enviar para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela e eu terei o maior prazer de narrá-los aqui para vocês. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio e vamos desfrutar de mais esses relatos que eu trouxe hoje para vocês. Olá, o meu nome é Walisson e eu quero compartilhar uma experiência que ocorreu comigo no ano de 1999. Foi na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu era adolescente e estava com 16 anos de idade e vivia na cidade. Meus avós moravam em um sítio na zona rural, bem afastado da cidade. Era rotina eu ir para o sítio todos os fins de semana. Eu adorava o sítio dos meus avós, pois lá perto tinha um rio e uma mata onde eu caçava com meu pai, meu avô e os meus primos. Eu me lembro que era a Semana Santa daquele ano. Na quarta-feira à noite, meu pai me levou para o sítio dos meus avós, para passar o feriadão com eles. Meus avós, como de costume, fizeram bolos, comida no fogão a lenha e no domingo de Páscoa fariam um grande almoço em família. Meu primo Ravi, que morava lá no sítio e era adolescente assim como eu, gostava de caçar e pescar. Eu e ele íamos ao rio, andávamos a cavalo e comemos a deliciosa comida feita no fogão a lenha que minha avó preparava. Na sexta-feira santa nós queríamos caçar, pois desde que eu cheguei não tínhamos entrado na mata ainda para caçar. Combinamos de ir às 3 horas da tarde, depois de tirar um pequeno cochilo pós-almoço. Ao meio-dia, quando nós estávamos na mesa em família, eu e meu primo combinamos os detalhes da nossa caçada que iríamos fazer. Minha avó, escutando a nossa conversa, disse que era sexta-feira santa e não seria bom caçar naquele dia. Minha avó era religiosa, mas não era radical ao ponto de querer nos proibir. Meu avô tampouco. Nós mal sabíamos que passaríamos por uma experiência terrível, e me arrependo de não ter escutado os conselhos da minha avó. Minha avó dizia que deveríamos ter um pouco de respeito, pois era o dia em que Jesus Cristo morreu, mas nós dissemos que estávamos entediados e queríamos muito caçar. Após o almoço e de ter descansado um pouco, lá para as 3 horas da tarde nós pegamos as espingardas que tinha na casa dos meus avós, facas e alguns suprimentos e fomos na mata. Andamos mais ou menos 1 quilômetro. Tudo ao nosso redor parecia estar sem vida. Pela manhã havia canto de pássaros e as árvores se mexiam devido ao vento. Mas estranhamente tudo estava estático. Não se escutava nada. Um silêncio tenebroso nos avisava que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Mas eu e o Ravi, adolescentes aventureiros, nem percebemos que a natureza estava nos alertando de um perigo iminente. Fomos andando na mata, olhando para todos os lados, falando eguagem e disputando para ver quem era o melhor na caça. De repente, Ravi ao longe fez sinal para que eu parasse e apontou à sua frente. Eu vi ao longe um porco selvagem escondido nos arbustos. Eu disse para o Ravi que eu deixava aquele porco para ele. Ele disse brincando: "Fechado, deixa comigo que eu vou te ensinar como se atira." Ele ficou meio ajoelhado e apontou mirando naquele porco, e após alguns instantes ele deu um tiro. Eu vi quando aquele porco deu um grito e o bicho se chacoalhou todo. O bicho saiu correndo assustado, gritando. Eu e Ravi corremos atrás do porco que grunhia bem ao longe. Nós vimos no chão manchas de sangue. Logo aquele porco estava ferido. Fomos seguindo o rastro de sangue. À medida que nós seguíamos o porco, escutamos seus grunhidos. Porém, pouco a pouco aqueles grunhidos foram mudando e parecia mais com gritos de uma pessoa. Gritos de dor. Até que em um momento escutamos claramente um homem gritando. Nós paramos de correr e nos entreolhamos confusos. Os grunhidos de porco sumiram do nada. Eu achei melhor verificar aquilo. O Ravi disse para a gente deixar para lá e continuar caçando. Mas eu disse ao meu primo que provavelmente aquele homem precisava de ajuda.
Então seguimos em frente e quando nos aproximamos, pasme, não havia nenhuma pessoa e aqueles gritos humanos na verdade vinham daquele porco. Aquilo me deu um calafrio tremendo. Eu me perguntava como aquilo era possível. Fomos chegando bem devagar perto daquele porco deitado que sangrava. Ele gemia como uma pessoa, e quando já estávamos quase a uns 5 metros daquele bicho, os gemidos de dor deram lugar a uma risada debochada, sarcástica. O porco se virou para a gente e começou a rir bem alto. Eu e Ravi ficamos olhando para aquilo sem acreditar. Aquele porco começou a aumentar de tamanho. Ele ficou em 2 patas e mudava de forma. Parecia mais humano, mas ao mesmo tempo deformado, e seus dentes começaram a crescer. Aquilo foi como ver o próprio capeta. Nós começamos a atirar naquele monstro, mas as nossas balas pareciam não fazer efeitos e nem cócega naquela besta. Foi então que começamos a correr. Eu sentia aquele monstro correndo atrás da gente. Ravi gritava desesperado, perguntando o que diabos era aquilo. Estávamos vivendo um filme de terror em plena luz do dia. Corremos tanto que nem sentimos nos cortar nos galhos das árvores quando passamos a toda velocidade. Foi quando mais à frente, para nossa sorte, vimos o grupo de caçadores. Eram os 3 caras. Começamos a gritar por socorro. Eles se viraram e viram a gente. Eu vi o semblante daqueles caras quando eles também viram aquela coisa grotesca nos perseguindo. Eles vieram correndo ao nosso encontro e quando passamos por eles, os mesmos abriram fogo. Eu olhei para trás e vi aquela criatura correndo para o outro lado, se esquivando dos caçadores e se embrenhando em uma ribanceira até sumir. Os outros caçadores perguntaram se nós estávamos bem. Os mesmos estavam chocados ao verem aquele bicho. Explicamos para eles toda a situação. Eles ficaram tão apavorados como eu e o Ravi e decidimos sair da mata e abandonar a nossa caçada. Eu e meu primo voltamos para casa e contamos tudo para os meus avós e os mesmos ficaram chocados. Meu tio, pai do Ravi, disse que já tinha escutado histórias de moradores da região que naquela mata habitava uma criatura muito estranha. Muitos animais desapareciam sem explicação e até pessoas que entravam naquela mata nunca mais voltavam. Porém, assim como nós, meu tio não acreditava naquelas histórias. Desde aquele dia, tanto eu, meu primo, meus tios nunca mais entramos naquela mata para caçar. Hoje, eu ainda questiono se aquela criatura maldita habita aquele bosque. Espero que tenham gostado do meu relato. Adeus. Olá, eu me chamo Pablo. Morar no campo sempre foi a minha paixão. Eu nasci em uma família bem humilde. A região em que eu morava já era perto das serras e longe da cidade, aqui em Santiago del Estero, província da Argentina. Eu tinha 17 anos, era a década de 80. Na minha casa, meu pai se encarregava de fazer as compras para o nosso lar. Mas em uma certa ocasião, meu pai ficou doente e pediu que eu fizesse a tal tarefa. Eu preparei um dos cavalos e fui para a cidade fazer compras. Chegando lá, eu comprei tudo o que o meu pai pediu. Era a primeira vez que eu fazia compras. Como eu não estava acostumado com a tal tarefa, logo eu não fiz de maneira muito organizada e levei muito tempo para fazê-la. Quando eu terminei de comprar tudo, já estava de noite, e eu voltei para casa no meu cavalo tranquilamente pela estrada de terra. Eu estava no meio do nada, não havia cruzado com ninguém naquela estrada, só havia vegetação ao redor. De repente meu cavalo começou a ficar inquieto. Ele relinchava e eu tinha dificuldade para domá-lo. Eu insistia para ele seguir adiante, porém cada vez mais ele ficava inquieto, teimoso, e algo parecia incomodá-lo. Depois de muita insistência, o cavalo empacou. Eu tive que descer e ir puxando ele para ver se seguia a viagem, mas ele não se movia e relinchava. Aquilo foi enchendo a minha paciência e eu comecei a xingá-lo, pois estava escuro, eu só queria chegar em casa logo. Para piorar, começou a chover, e foi uma chuva torrencial. Eu olhei ao meu redor e então eu vi ali perto uma casa abandonada. Então eu puxei meu cavalo e atei ele em uma árvore. Peguei as compras e entrei na casa.
A mesma tinha bastante goteiras no telhado. Eu fiquei em um canto da sala segurando as compras. Relampejava forte e eu pude ver por alguns segundos que havia ratos na casa. De repente eu escutei que meu cavalo relinchava alto. Eu fui até a porta e havia um homem perto dele. Eu chamei a atenção daquele homem. Ele se virou para mim e eu, por educação, fiz o sinal convidando ele para entrar para se abrigar da chuva. Aquele homem se virou dando as costas para mim e foi-se embora. Eu achei muito grosseiro de sua parte fazer aquilo, mas pelo menos o meu cavalo ficou tranquilo depois que aquele homem foi embora. Após vários minutos, a chuva foi diminuindo. Não obstante, trovejava e relampejava bastante. Eu senti o barulho de algo batendo no telhado. Parecia que o teto iria cair a qualquer momento. Foi quando, em um momento, eu decidi sair da casa, montar o meu cavalo e seguir viagem de volta para a minha residência. Quando eu cheguei na porta daquela casa velha, deu um forte relâmpago que por uma fração de segundos iluminou boa parte do que estava dentro da casa. E ao mesmo tempo eu senti algo segurar o meu tornozelo. Quando eu vi, era um daqueles ratos que seguravam o meu tornozelo. Mas quando eu observei bem, eu vi que não era um rato comum. Era o rato do tamanho de um bezerro. Ele tinha braços enormes com garras e uma delas segurava o meu tornozelo. Sua cauda era grande e batia no telhado, fazendo aquele barulho estranho. Quando deu outro relâmpago, eu pude ver com total clareza o quão assustador era aquele bicho. O detalhe mais bizarro é que a cabeça daquele rato era a cabeça de um homem. Um homem com barba grande que olhava para mim sorrindo com dentes grandes. Eu gritei desesperadamente, implorava para aquela criatura me soltar. Xingava ele de tudo quanto era nome. O mais assustador foi o que ele fez em seguida. Ele me puxou para perto dele e disse: Foi você que me convidou. Ele começou a rir e me soltou. Eu saí correndo da casa, deixando cair as compras, subi no meu cavalo e saí em disparada. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu pai a experiência que eu tive. Eu não consegui dormir naquela noite. Até hoje eu tenho nítidos pesadelos com aquela criatura. Meu pai disse que aquilo que eu vi poderia ser um dos espíritos que protegem as serras, mas eu discordo dele. Eu tenho certeza que naquela noite eu vi um Nahual. Olá, eu me chamo Heitor. Eu tenho 53 anos e moro em Brasília. E tive uma experiência no ano de 1992, na cidade de Paulo Jacinto, em Alagoas. Eu naquela época trabalhava como vendedor, um caixeiro viajante. Eu vendia redes, panelas, baldes, além de vários outros utensílios domésticos. Eu tinha vários clientes em Quebrangulo, Mar Vermelho, Viçosa, todas as cidades vizinhas ali de Paulo Jacinto. Eu vendia bastante. Eu trabalhava em uma Kombi que eu consegui comprar com muito sacrifício naquela época. Eu me lembro que era época de Semana Santa. Eu trabalhei até a Quinta-feira Santa e decidi descansar no feriado. Eu tinha um amigo chamado José, que hoje é falecido, que morava em um bairro. Ele me convidou uma vez para almoçar na sua casa, em um sábado de Aleluia. Eu aceitei o convite. Então, quando chegou o sábado de Aleluia, eu aproveitei que estava a caminho da sua casa para fazer a cobrança de algum dos clientes que morava ali perto. E depois que eu fiz as cobranças e recebi um pouco de dinheiro, eu fui para sua casa. Chegando lá, havia bastante comida, carne assada, baião de dois e algumas bebidas. Ficamos ali a tarde toda conversando com outros amigos e escutando boa música. O tempo foi passando até que anoiteceu e eu decidi voltar para casa. Eu entrei na minha Kombi e entrei na estrada de terra. Eu me lembro que quando eu cheguei exatamente perto de uma encruzilhada, o motor da Kombi apagou do nada. Eu saí para verificar o que era. Aonde eu parei, havia algumas cabras, bois, pastando pelos descampados, e ao longe havia algumas casas. Eu pude ver também que havia um Judas pendurado em um tronco. Estava a uns 2 metros do chão. Talvez quem não nasceu naquela época deve desconhecer o que é um Judas. Para que você possa entender, no sábado de Aleluia, como de costume, as pessoas fazem um boneco com roupas velhas, enchem esse boneco com folhas, papel ou espuma. Eles o penduram em um poste.
árvores e depois malham ele no fim do dia, ou no domingo, ou seja, eles batem ou tocam fogo. Esse boneco representa Judas, um dos apóstolos que traiu Jesus. Era comum fazer essa brincadeira colocando o nome de algum político que as pessoas não gostavam, mas o intuito da brincadeira era zoar com alguém. Era uma brincadeira bem engraçada que está desaparecendo hoje em dia no Brasil. Enfim, eu vi que esse boneco estava pendurado em um tronco. Ele parecia estar olhando para outro lado. Eu abri o motor da Kombi e comecei a fazer testes para descobrir qual era o problema. Houve um certo momento que os bois e as cabras começaram a ficar agitados. Olhei ao meu redor e algo me chamou a atenção e me deixou encucado. Quando eu desci da Kombi, aquele Judas estava com a cabeça apontando para o outro lado. Mas quando eu vi de novo aquele boneco, ele já estava olhando para a minha direção. Aquilo me deixou um pouco apreensivo, mas eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, ou talvez o efeito do álcool que estava no meu sangue. Eu deveria estar confuso. Eu voltei a me concentrar no motor. Eu passei um pouco de lixa no platino do distribuidor e pensei em tentar dar partida de novo. Foi quando atrás de mim eu escutei uma voz me perguntando o seguinte: Ô meu amigo, você quer ajuda para empurrar? Eu automaticamente respondi sem tirar os olhos do que eu estava fazendo. Não, amigo, tô vendo que o problema aqui é no distribuidor. Obrigado. Quando eu olhei para trás, a minha alma quase saiu correndo do meu corpo, com a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida. Aquele boneco, o tal Judas, estava caminhando na minha direção. Aquilo caminhava desajeitado. Era muito nítido que não parecia uma pessoa com alguma brincadeira. Ele andava meio desajeitado, com seu corpo molenga. Eu soltei um grito, corri, entrei na Kombi e dei a partida. Para minha sorte, finalmente a Kombi pegou. Eu saí acelerando e nem tive tempo de fechar a tampa do motor. A tampa batia e fazia uns barulhos bem altos. Mas naquele momento eu não me importava. Eu só queria fugir daquele boneco que parecia estar possuído por algum espírito, ou sei lá o que era aquilo. Aquela cena foi traumatizante. Até hoje, quando eu passo por encruzilhadas, ou vejo aqueles bonecos de sábado de aleluia, eu me lembro daquela experiência macabra que eu tive. Talvez a pessoa que fez aquele Judas não tinha intenção de fazer uma brincadeira, mas sim um despacho, pois o boneco estava em uma encruzilhada, creio eu. Agradeço pelo espaço e desejo sucesso ao canal, e espero que o meu relato seja do seu agrado. Olá, o meu nome é Girlene. Eu moro em Curitiba, Paraná e quero relatar um fato ocorrido em 1988. Não é algo sobrenatural, mas é muito assustador e bizarro, e aconteceu com meu tio Eduardo, que trabalhava como caminhoneiro naquela época. Meu tio estava viajando em direção a Santa Catarina pela BR-376. Ele estava levando uma carga de utensílios de limpeza. Ele conta que era tarde, o céu estava meio nublado e ameaçava chover a qualquer momento. Ele dirigia um caminhão Scania, mas teve um momento que ele viu parada, no acostamento, uma mulher. Essa mulher fez sinal para o meu tio parar. Tio Eduardo disse que a mulher usava roupas um pouco velhas, calça jeans azul, uma camisa branca e segurava um cachorro enrolado em um pano branco. Ela aparentava ter uns 20 anos e pediu uma carona ao meu tio para levar o seu cachorro ao veterinário que ficava na cidade de Guaruva. Meu tio resolveu dar uma carona para aquela mulher. Ela parecia apreensiva. Tio Eduardo viu que o cão estava imóvel nos braços daquela moça. Era um cachorro do tipo caramelo. Meu tio ficou curioso e perguntou o que aconteceu com o animal. A mulher disse que o cachorro estava doente, mas não quis dar muitos detalhes. Tio Eduardo não se convenceu muito daquela história, mas foi seguindo seu caminho. A mulher estava muda e olhava para todos os lados com uma certa ansiedade. De repente, em um certo trecho, ela pediu para ele parar o caminhão. Ela disse que iria descer ali, sendo que faltava bastante quilômetros para chegar em Guaruva. O meu tio ficou meio confuso, pois, aonde ela pediu para parar, só havia mato dos dois lados. O meu tio ofereceu ajuda, mas ela disse que não precisava mais.
Ela tinha que descer ali. Tio Eduardo, confuso, não disse nada. A mulher desceu do seu caminhão e ele seguiu viagem. Quando meu tio estava quase chegando em Santa Catarina, lá por volta das 11 horas da noite, ele parou para jantar em um posto de gasolina. Enquanto ele jantava, ele estava vendo o noticiário local. Foi quando ele viu algo que lhe deixou sem palavras. Havia uma notícia de que policiais rodoviários haviam prendido uma mulher, e era a mesma mulher que lhe havia dado carona horas atrás. Ele a reconheceu na hora. O motivo foi asqueroso e bizarro. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Aquele pobre cão estava sem vida. Antes do meu tio dar carona para aquela mulher, o pobre animal tinha sido aberto horas antes. Todos os seus órgãos foram retirados e, no lugar, foram colocados quantias de drogas. Aquela mulher era uma mula e estava indo entregar a droga em algum outro lugar. Meu tio ficou indignado com aquela situação. Como uma pessoa poderia ser tão mal a ponto de fazer aquilo com um animal inocente? Desde aquele dia, tio Eduardo disse que nunca mais deu carona para ninguém na estrada. Mas ao menos ficou feliz que aquela mulher foi parar atrás das grades. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.